Bom dia, começando o nosso sexto VDP NBA para falar sobre a rodada, sobre os placares dos jogos de ontem, 9/7/2023, sobre os jogos que serão realizados hoje e também para falar sobre a boa atuação do francês Victor Wembanyama. Então, deixe seu like, se inscreva, ative o sininho de notificação e então vamos nessa. Abrindo a rodada de ontem, tivemos a vitória do Cleveland Cavaliers 99-76 em cima do Toronto Raptors, a vitória do Los Angeles Lakers em cima do Charlotte Hornets, o time da segunda escolha do draft Brandon Miller 93-75 para o time da Califórnia, no clássico de Nova York 98-80 para o Brooklyn Nets em cima do New York Knicks, a vitória também do Houston Rockets 113-101 do Detroit Pistons, a vitória do Washington Wizards 103-98 para o Boston Celtics, a vitória do Portland 85-80 em cima do San Antonio Spurs no segundo jogo do francês Victor Wembanyama, que jogou muito bem ontem e vou falar um pouco sobre esse jogo no final, e também a vitória do Atlanta Hawks 98-93 em cima do Denver Nuggets. Infelizmente o brasileiro Márcio Henrique não estreou. E, para finalizar, a derrota do Golden State Warriors do brasileiro Gui Santos, 94-86 por New Orleans Pelicans. A rodada dessa segunda-feira da NBA Summer League teremos 6 jogos. Às 19 horas, Cleveland Cavaliers contra Memphis Grizzlies. Às 19h30, Miami Heat contra Phoenix Suns. Às 21 horas, Dallas Mavericks contra Philadelphia 76ers. Às 21h30, Orlando Magic contra Indiana Pacers. Às 23 horas, Utah Jazz contra Minnesota Timberwolves. E às 20h30, Los Angeles Clippers contra Sacramento Kings. Esses são os 6 jogos que serão realizados na rodada de hoje pela Summer League de Las Vegas. Na vitória do Los Angeles Lakers em cima do Charlotte Hornets, a segunda escolha do draft Brandon Miller teve uma atuação bem abaixo. Ele ficou 29 minutos em quadra e, apesar de ter flertado com um double-double, fazendo 10 pontos e pegando 8 rebotes, sendo 4 defensivos e 4 ofensivos, ele ficou muito abaixo nos aproveitamentos de arremessos de quadra, tendo 4-18 nos arremessos de 2 e 0-7 nos arremessos de 3 pontos. O norte-americano ainda conseguiu fazer 4 assistências e 1 roubo de bola. No último jogo da rodada, tivemos a presença do brasileiro Gui Santos na derrota do Golden State Warriors para o New Orleans Pelicans. O brasileiro ficou aproximadamente 30 minutos em quadra, fez 13 pontos, pegou 3 rebotes, sendo os 3 rebotes defensivos, nenhuma assistência, 1 roubo de bola, ficou 3 de 9 nos arremessos de quadra, 1 de 5 nos arremessos de 3 e teve um aproveitamento ótimo nos arremessos livres, 6 de 6. Por último, vou falar um pouco sobre a atuação de 27 pontos do francês Victor Wembanyama em seu segundo jogo na derrota do San Antonio Spurs para o Portland Trail Blazers. Já nos primeiros minutos, o francês contabilizava 2 rebotes ofensivos e 1 rebote defensivo. Faltando 4 minutos e 40 para o final do primeiro quarto, ele acertou um belo arremesso de média distância sem contestação da quina do garrafão. Aos 4h30 para acabar, recebeu uma falta e foi para o banco. Com 1 minuto e meio do segundo quarto, o francês realizou seu primeiro toco da partida e logo aos 2 minutos pegou mais um rebote defensivo. Faltando 7 minutos e meio, ele realizou boa jogada em um crossover e arremessando no fadeaway lindo para 2 pontos. Faltando 6 minutos e meio, uma rebodanque sensacional. Sem subir muito, ele estava atrás do seu marcador e realizou a cesta, marcando mais 2 pontos. Faltando 6 minutos e 20 para o término do primeiro tempo, o francês realizou mais um toco e logo 10 segundos depois, mais uma cesta valendo 2 pontos em uma dunk de mão direita em que ele puxa a bola da esquerda para a direita. Faltando 4 minutos e 52, recebeu a falta. Nesse momento, ele contabilizava 9 pontos, 3 bloqueios, 6 rebotes e fez um dos 2 arremessos livres concedido ao francês. Faltando 3 minutos e 56, recebeu uma falta no arremesso para 2 pontos e fez os 2 arremessos livres. Os times nesse momento com mau aproveitamento nos arremessos de 3. Já no início do terceiro quarto, o francês cavou uma falta na enterrada e concluiu os 2 arremessos concedidos a ele, então contabilizando 13 pontos. Faltando 8 minutos e 45 para acabar o quarto, mais um rebote defensivo, o sétimo então dele no jogo. Faltando 8 minutos e 30, um rebote ofensivo,
mais 2 pontos e a falta. Ele contabilizou o arremesso livre. Aos 7 minutos, marcado por um airball de 3 pontos, então, trazendo à memória o que foi o primeiro jogo com um péssimo aproveitamento nos arremessos de 3. Faltando 6 minutos, o francês sofreu uma falta no arremesso de 3, e após o review sobre se foi ou não uma falta flagrante, ele concluiu apenas um arremesso dos 3 concedidos. Faltando 5 minutos e 15, foi para o banco com 17 pontos e 5 de 8 nos arremessos de quadra. O francês ainda contabilizou mais 2 rebotes defensivos no último minuto desse quarto. No último quarto do jogo, o Spurs perdia por 14 pontos de diferença, tendo uma pontuação baixíssima, apenas 56 pontos. Já com uma pontuação melhor do que da sua estreia, o Wembanyama foi também decisivo, longe de uma atuação dominante, porém com alguns lances decisivos em que ele começou a mostrar evolução durante a partida. Faltando 8 minutos para o final da partida, ele pegou mais um rebote defensivo e faltando 7 minutos e 14, finalmente conseguiu contabilizar um arremesso de 3 pontos. Faltando 6 minutos, fez uma ótima jogada dentro do garrafão, protegendo a bola e virando com um bom trabalho de pés, mais 2 pontos, e nesse momento ele já tinha o seu double-double, contabilizando 22 pontos e 10 rebotes. Faltando 5 minutos para o final da partida, a diferença que for então de 14 pontos, agora é de 9 pontos. E faltando 2 minutos e 43, mais 2 pontos para o Wembanyama em uma bela bola em um turnaround. Faltando 2 minutos para o final da partida, o francês demonstrava muita garra e vontade para ganhar a partida, contabilizando mais um arremesso de 3 pontos e faltando 1 minuto e 40, mais um rebote defensivo. Faltando 20 segundos, mais um rebote defensivo para o francês e na jogada ele poderia ter feito o passe, porém preferiu arremessar para 3 pontos desequilibrado, sendo assim então selando a vitória do Portland Trail Blazers em cima do San Antonio Spurs. O conhecido Red Coach Greg Popovich, que teve seu contrato renovado pelos Spurs, disse com suas palavras que não devemos esperar um uau-uau de Victor Wembanyama, senão muito trabalho e evolução ao decorrer da sua carreira, principalmente nesse começo. Com aproximadamente 27 minutos de partida, o Wemby contabilizou 27 pontos, 12 rebotes, sendo 4 ofensivos e 8 defensivos, nenhuma assistência, um roubo de bola, 3 bloqueios, ficou 9 de 14 nos arremessos de quadra, 2 de 4 nos arremessos de 3 pontos e 7 de 12 nos arremessos livres. Minha opinião sobre esse jogo é que sim, ele foi o destaque da rodada e teve uma atuação nitidamente melhor do que foi a sua estreia, talvez pela pressão também, ou então pela expectativa que a gente tinha em cima dele. Teve uma noite de destaque, porém ainda não foi dominante, mas se mostrou decisivo sim em algumas jogadas e com certeza vai dar muita alegria ainda para os torcedores do Spurs. Eu acho natural essas atuações apagadas por ser uma troca de país, uma troca de time, por ser um time que não só ele como o time todo não tem aquele entrosamento como se fosse de um time é, da, da temporada regular. Então eu acho que ele tem sim a evoluir muito, tem tudo para ser uma estrela, porém ele ainda se mostra muito mal fisicamente, não falo não só da parte física por ser fraco tudo, mas também achei ele um pouco lento no jogo de hoje, também achei ele um pouco lento no jogo da estreia. Acho que ele leva vantagem sim por sua altura, principalmente nos bloqueios, defensivamente. Eu acho difícil ter um jogador que vá conseguir ter os números que ele pode ter nessa temporada. Ofensivamente ele ainda tem muito que melhorar, principalmente os arremessos também nos duelos um contra um no chão. Mas eu acho que com um trabalho duro, com um trabalho específico, ele pode sim ser um jogador dominante. Talvez não nesses primeiros anos, não já nesse primeiro ano, mas no decorrer da carreira ele ainda tem 19 anos, é muito novo, então ele tem muita experiência a ganhar ainda, muita quadra, muita rodagem, e acho então que essa expectativa não é à toa, porém nesse começo ele ainda tem atuações modestas. Dito tudo isso, meu muito obrigado a vocês, se você chegou até aqui, te desejo uma ótima semana, tudo de bom, um abraço e até amanhã.